Não existe essa conversa de dizer que o evangélico apoia a esquerda, que apoia o Lula. Nós sabemos muito bem quais são as pautas da esquerda. Então, que conversa é essa? Dizer que, eu sou cristão evangélico e apoio a esquerda. Conversa para boi dormir. Então, essa história da Jane está percorrendo as igrejas evangélicas para falar às mulheres, isso é politicagem. Na verdade, eu acho que ela está fazendo o reconhecimento de campo, porque o intuito é fazer com que as mulheres tenham uma visão diferente do governo Lula, do Lula. Só que ninguém cai mais nessa conversinha mole. É aquela história, um lobo vestido em pele de cordeiro. Então ninguém cai mais nessa. Eu vou aqui soltar essa matéria, olha só. Bruno, eu conversei com alguns pastores, né, antes de a gente começar o programa, até para ver como é que foi esse olhar deles para a presença da Janja entre os evangélicos ali. E tem alguns pontos importantes, assim, essa questão da religião dela, né, ela já declarou qual eles dizem o seguinte, que isso não é tanto um problema, que eles acham que cada um tem a sua fé e é preciso ser respeitado. O que eles não gostam é quando a Janja tenta capturá-los para um intuito eleitoral. Né? Agora a gente está chegando próximo de uma eleição e aí se começa, né, esse movimento para tentar se aproximar dos evangélicos simplesmente por conta dos votos. Então isso incomoda. E tem outros pontos também. Então eles falaram que ela foi caracterizada de irmã nesse evento, né? Com aquela roupinha, o vestido, o cabelo. Então é que ela não é a Janja. Isso eles entendem como algo que é forçado, né? Eles dizem o seguinte, e tem um ponto específico da fala dela, que eu pedi para a Maria separar, vou pedir para ela colocar, que é onde eles dizem ali desandou o discurso da Janja, era melhor ela não ter ido, porque foi ruim. A gente já tem, Maria, esse trecho? Vamos acompanhar então. Fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar. Não tem outra pessoa que vai fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar. Exatamente essa frase aí ela perdeu totalmente, porque quando ela diz não tem outra pessoa que faça isso pela gente, aí ela está falando das mulheres se protegerem com todas essas questões que nos envolvem. Não tem outra pessoa, somos nós mesmos. E para os evangélicos, sim, Deus. É Deus. Deus está acima de tudo. Esta pessoa é Deus. Então, quando a Janja coloca isso dentro de um ambiente evangélico, eles dizem não, ela está toda errada. Né? E além disso, tem uma questão que você colocou bem, Bruno, que é a questão dos princípios. Né? Eles dizem que a Michelle Bolsonaro pode não ser a pessoa mais correta do mundo, mas ela adota para a sua vida os princípios que os evangélicos acreditam. Então, ela não é forçada, ela realmente... E a questão da Janja também já ter defendido o aborto, isso para eles é algo que não adianta, a Janja pode botar a roupinha mais evangélica que ela quiser, que não vai, eles não vão engolir por conta do discurso e do comportamento. Então, dentro disso que eu queria destacar, eu queria te ouvir, Bruno, né? Depois acho que eu abri para o Edu perguntar para o Bruno também, o quanto que esse movimento que a Janja começou a fazer, né? E ela foi lá para a Bahia, claro, é um lugar um reduto muito petista, né? O quanto que esse movimento pode vir a trazer dividendos para o público petista? E eu vejo que esse trabalho que a Jane está fazendo com as mulheres evangélicas não é um trabalho social da primeira-dama para ajudar as igrejas em alguns projetos sociais, projetos que envolvam a comunidade, ali o bairro onde aquela igreja está estabelecida. Não, é política, a gente sabe disso. Deixa eu aqui colocar um videozinho rápido. Um vídeo, na verdade, sobre a fala da Janja em alguma dessas igrejas. E essa é uma missão de vida. Talvez Deus tocou meu coração quando disse: você vai estar nesse lugar de primeira-dama. Não, Janja. Essa não é uma missão de vida. Deus não falou isso com você. Você apenas está na posição de primeira-dama porque se casou com
o Lula. Essa que é a verdade. Porque quando passar o governo do Lula, você automaticamente, ele não sendo mais presidente, você deixa de ser primeira-dama. É isso. Eu acho que talvez o que você possa fazer de melhor já seja conversar com as mulheres, ouvir as mulheres, né? Ouvir o que o coração delas tá dizendo. Por isso, para mim, é muito importante estar aqui conversando com vocês e ouvindo vocês, ouvindo o que vocês têm a falar para mim. Ai, ai, só Jesus na causa. Olha só. Janja é a nossa companheira de luta. De que luta você está falando? Se a Janja é sua companheira de luta, então você já conhece ela. Já trabalhou com a Janja em outras ocasiões, é isso? Bem, vamos lá. Olha só aqui, ó. Gente, aquela história de esbanja cantando o hino evangélico. Rapaz. E tem evangélico que vai cair nessa daí, viu? Tem um pastor que eu conhecia, que agora não conheço mais, desde final de 2022, que eu não conheço mais ele. Depois disso, ele me ligou várias vezes, porque ele ligava pedindo, enfim, ajuda para a cesta básica lá para a igreja dele. Ele tem um trabalho legal. Só que daí eu descobri que ele é petista. Nunca mais eu atendi a chamada dele. E nem atendo. Ele vai ficar sabendo agora por que eu não atendo mais. Porque eu descobri que ele é petista roxo. Petista e evangélico não combina. Quem lê a palavra de Deus e acredita, e quem lê a Bíblia e entende a Bíblia, jamais será petista. Só isso que eu quero dizer para vocês. Não caiam nessa, viu? Vocês só têm a perder. Fui. Crente de esquerda é engraçado. De dia, ele vota num candidato que é a favor do aborto, mas à noite ele vai à igreja e levanta as mãos para o céu e diz: Deus, conceda o meu desejo de ser mãe, traga vida. Abençoe a mulher infértil, traga luz para a sua casa e vida para o seu ventre. De dia, ele vota em um candidato que é a favor da legalização das drogas, mas à noite ele levanta as mãos para o céu com muito fervor, diz: Senhor, liberta o filho do irmão Manuel, que está nas drogas. Senhor, liberte alguém das drogas. De dia, ele vota em um candidato que impõe a ideologia de gênero. À noite, ele pede para todas as crianças participarem da salinha ou da escola dominical para aprender sobre a palavra de Deus. De dia, ele vota em um candidato que é a favor do assalto, porque para ele a pessoa roubou apenas para tomar uma cervejinha. Mas à noite, ao final do culto, ele levanta as mãos para o céu, pede proteção até o retorno da sua casa, diz: livra-nos do homem mau e do assalto. Crentes hipócritas. Não ore como um crente e vote como um ateu. Deus afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Dolorido, mas eu vou repetir. A sua consciência está morta. Seja crente em casa, seja crente na igreja, seja crente no seu voto. E aprenda a defender os seus princípios. A pessoa tem que ser quente ou fria. Não tem essa história de ser morna. Seja a palavra do cristão sim, sim, não, não. Olha só que a matéria da CNN ainda sobre a Janja. Não esqueça que no final eu vou colocar o vídeo do pastor Malafaia falando sobre essas viagens da Janja. Já ia falar esbanjo. E com a Janja também. Ah, porque tem que ser assim. Incrível que todo mundo sempre quer dizer como é que uma mulher tem que ser, né? Mas eu não vou entrar nesse campo da misoginia. Mas no rito do cargo. Ah, porque... Se bem que essa ação misógina, eu acho que parte mais por parte de algumas mulheres, né? Não.
ou por inveja da outra que tem um bom casamento, uma boa família, filhos que respeitam os pais, respeitam os mais velhos. Eu acho que é, hein? Ela faz isso porque ela não faz, ela é socióloga, então é ruim, então ela é socióloga, é bom. Vai conseguir romper algo? Fazer esse tipo de viagem que o Theo está explicando para a gente com as evangélicas, consegue romper algo, Clarissa? Bom, você não vai entrar no campo da misoginia, mas eu vou. Então tá. Vai romper sim. Vai romper os gastos. Os gastos vão ser maiores. Vai romper o teto dos gastos em viagens. Porque essas viagens da Janja, que diz que é pelo Brasil afora, ela não está se hospedando na casa de alguma irmã. Tá, claro que não. Deve estar escolhendo os melhores hotéis, ou seja, os mais caros. Então pronto, minha amiga, eu jogo para você a bucha. É impossível falar da figura da primeira-dama Janja sem passar pela questão do machismo, da misoginia, do preconceito com a atuação de uma mulher que tem consciência política. Sim, ela tem muita consciência política e a gente tem visto isso, principalmente na viagem à China com Xi Jinping, que não dá para esquecer. Que acompanha o que acontece no seu país, que quer ter voz e que está atenta aos debates e discussões que estão acontecendo em volta dela. Não, na verdade, a Janja não sabe o lugar dela como primeira-dama. Se ela quer ter voz, voto e veto, que se candidate a algum cargo político, se bem que, na minha humilde opinião, é melhor ela não se candidatar a nada. Não só por ser a esbanja, mas porque seria mais dinheiro dos cofres públicos do pagador de impostos para pagar alto salário a mais um político, no caso dela política, e os altos extraordinários benefícios. Melhor não. Mas dito isso, Elisa, é verdade que o governo federal tem uma dificuldade de encontrar a melhor forma, a melhor receita de como, primeiro, aproveitar a figura da primeira-dama Janja politicamente, torná-la um ativo positivo para o presidente Lula. Ir além disso que o Theo Cury estava comentando com a gente, essa ideia de que, às vezes, Janja mais atrapalha do que ajuda. O governo tem tido, desde o início do mandato, uma certa dificuldade de encontrar esse papel para a primeira-dama. Qual é o papel que Janja, de fato, vai exercer como primeira-dama? Ela é uma pessoa com consciência política, ela tem um perfil totalmente diferente de Marisa Letícia, que foi primeira-dama durante os primeiros mandatos do presidente. Realmente, e isso eu concordo com você. Ela tem um perfil totalmente da falecida Marisa. Nem se compara a Marisa. Lula, com quem Lula foi casado, que já faleceu, né? Ela tem outro perfil e ela tem o direito de ter consciência política e não ser recriminada por isso. Mas, como eu falei, ela tem todo o direito de ter uma participação ali na política. Mas ela não tem voz, voto e veto. Que se candidata. Ela pode opinar sim, como ela já disse que opina. Conversa ali com Lula em casa. Dá até algumas ideias, alguns conselhos para ele, né? Ela também escorrega em diversas ocasiões, né, Elisa? A gente viu em mais de um momento, ao longo deste governo, a primeira-dama Janja de fato criar problemas. Ela quase que fala esbanja, hein? Para o presidente Lula. Essa questão do público evangélico, em especial, é muito estratégica para o presidente Lula e para o seu governo. Para se ter uma ideia, Elisa, o governo Lula e o PT patinam no diálogo com esse pessoal desde a outra eleição. Chegou-se a contratar consultores, gente... Não, o Lula não patina, é que não tem comunhão, trevas com a luz, simples assim. Especializada em religião, tentar aproximação com pastores, nada disso deu resultado concreto para que o presidente Lula conseguisse reconquistar pelo menos uma parte desse eleitorado, ver aí a relação sempre deteriorada e o campo oposto bem alinhado, bem posicionado junto a esses eleitores.
O que me parece que essa apuração do Theo Cury sobre essas viagens da primeira-dama Janja nos traz é a ideia de que o governo está tentando penetrar nesse público evangélico por uma outra porta, pelas mulheres. Compreendendo que as mulheres têm voz dentro de casa, no lar. Elas muitas vezes podem aparentar que estão ali a reboque da opinião política dos seus maridos e não é verdade. Muitas vezes elas decidem uma eleição e decidem às vezes em cima da hora, contrariando ali aquela ideia de que as mulheres são desatentas. Então é por isso que eu falo, a gente tem sim que entrar no campo da misoginia, do machismo, para discutir o papel de qualquer mulher na cena política nacional, ainda mais uma primeira-dama. Fazer viagens e dialogar com famílias é algo absolutamente tradicional no papel de uma primeira-dama. Não em época de eleição, né? Qualquer uma, né, da nossa história e de outros países. Então, não tem nada de muito inovador, mas é capaz de vir alguém e dizer, tá vendo, Lula quer dar uma projeção para a Janja que ela não deveria ter. Sempre tem isso, acontece fora e dentro do governo federal, dentro dos aliados do próprio presidente Lula, dentro do próprio governo. E não se trata aqui de passar pano para os problemas que a primeira-dama Janja já criou para o presidente Lula do ponto de vista político, inclusive com algumas gafes internacionais. Mas é preciso compreender que ela pode, sim, ser um ativo político relevante sem extrapolar as suas funções de primeira-dama. Elisa. Pelo menos vocês disseram e não esconderam que a Janja realmente causou alguns problemas para o governo brasileiro. Agora sim, vamos à entrevista do pastor Silas Malafaia, que vai falar de algumas viagens, da esbanja. Ai, como é bom viajar com o dinheiro dos outros. Os evangélicos podem votar no Lula devido a essas visitas, né? Essa aproximação que a dona Janja teve recentemente com os evangélicos? O canhão contra eles é tão grande que não vai dar. Eu vou explicar por quê. Bem, Lula enganou os evangélicos na eleição de 2022, fez uma carta dizendo que era contra aborto, né, que era a favor da vida. A primeira coisa, no primeiro dia que a ministra da Saúde de Lula fez, foi derrubar portarias de Bolsonaro que dificultavam o aborto. A segunda, no mês de janeiro da posse de Lula, Lula tira o Brasil do Pacto das Nações Anti-Aborto. Então, não vai dar para enganar de novo. Agora, a segunda é a mais grave. Lula, no Foro de São Paulo, em junho de 2023, faz declarações que são uma pérola. A primeira declaração dele: eu não tenho vergonha de ser chamado de comunista, isso até me dá prazer. E ele coloca um comunista radical no Supremo Tribunal, que é Flávio Dino. Para nós evangélicos, o comunismo é a revolução mais sangrenta que matou cristãos no mundo. Quer dizer, é a revolução mais sangrenta que matou gente, matou mais de 100 milhões de pessoas. Massacraram cristãos. Até hoje, na Coreia do Norte, na China, em Cuba, prende cristãos, matam pastores. Então, essa é o primeiro tiro na cabeça, não é nem no pé. Agora, o segundo tiro na cabeça, ou o terceiro, o primeiro foi a conversa do aborto, que ele mente. Segundo, a questão de que tem prazer e orgulho de ser chamado comunista. E a terceira, Lula diz aquilo que historicamente combatemos: família, costumes e pátria. Isso aqui é inegociável para nós. Está lá o vídeo. Nós não vamos deixar passar. Ele não vai enganar a comunidade evangélica. Pode enganar alguns, mas a comunidade evangélica, ele não vai enganar. Eu te digo uma coisa: me dá o nome de um grande líder. Não quero nem dois. Um grande líder evangélico que apoia Lula. Só raça miúda, tá? Encontros só para criar notícia para a mídia deles. Só para isso. Encontro de gente que não representa nem 0,5% dos evangélicos. Na verdade, não tem nenhum.
Porque evangélico não pode apoiar a esquerda. Se diz que é evangélico e apoia a esquerda, está mentindo. Ou não é esquerda, ou não é evangélico. É só isso aqui. Me dá o nome de um líder evangélico de importância. Muito pelo contrário. Líderes que foram defenestrados do mundo evangélico por heresias, apoia ele. Que perderam todo o prestígio no mundo evangélico e nunca tiveram relevância no mundo evangélico. É quem apoia ele. Então, não vai dar. Nós vamos... Por isso que até hoje, o segmento que mais rejeita Lula são os evangélicos, porque ele não vai mais nos enganar. Isso vai ser divulgado com muita força no período da eleição. Isso vai ser falado. E aí não vai ter conversa. Vai enganar ou nós não. Isso, pastor Silas Malafaia, vai enganar outro. O povo evangélico, não. Bem, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e fui.